Capítulo 4 do incentivo fiscal. Seção 1 da competência. Artigo 19. Compete à Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, SEMEF, a análise dos procedimentos relativos ao incentivo fiscal de que se trata a Lei nº 2.213 de 2017, que é a Lei de Incentivo. Artigo 20. Os beneficiários que tratam a Lei nº 2.213 de 2017, referentes à destinação do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISSQN, abrangem somente o ISSQN próprio recolhido pelo beneficiário e ISSQN retido na fonte por substituição tributária do beneficiário. Parágrafo único. Ficam excluídos dos benefícios de que tratam esse artigo o ISSQN retido na fonte por solidariedade e o ISSQN fixo ou por estimativa, né? Então, vamos lá. A gente teve as competências de como é o funcionamento, os direitos e deveres do Conselho de Cultura, né? A forma que ela agiu, o que ela tem que fazer, enfim, o que ela tem que organizar, o que ela tem que avaliar e o que ela tem que controlar. Então, a partir de agora, a gente está explicando as competências da Secretaria Municipal de Finanças, que é uma parceira desse projeto e tem que ser mesmo uma parceira direta dentro dessa mobilização, porque é ela que, dentro da Prefeitura de Manaus, é responsável pelas, como já se disse, pelas finanças, né? Por todo o controle de contribuições, de isenções e por aí vai. Então a gente vai entrar nesse momento dentro da Seara, né? Da SEMEF. Então, então, o que é que necessariamente esse bloco está dizendo? Olha, o Conselho de Cultura ela trata do recebimento dos projetos, da avaliação dos projetos, do controle desses projetos. E a SEMEF? A SEMEF entra justamente na parte mais burocrática da coisa, que é a questão dos incentivos. Especialmente o tipo de empresas que podem estar participando desse certame, né, como incentivo fiscal. Então, é a SEMEF a responsável nesse sentido. Então, o que ela declara? Logo de cara, que tipo de empresas podem entrar como beneficiadas caso queiram doar parte do CSS? O SS recolhido pelo beneficiário, que é como todo mundo que tira nota, vai ter que tirar, todo mundo que recebe alguma coisa também vai ter que tirar uma nota fiscal, né, de serviço. O tomador ele tira uma nota fiscal e o beneficiário também, caso queira receber, vai ter que pagar os seus impostos diretamente e ele tira uma nota fiscal avulsa, como se fala. Isso acontece muito na área, principalmente para quem é autônomo, né? Se você faz o serviço para as empresas ou faz algum tipo de serviço, por exemplo, público para a Secretaria de Cultura, por exemplo, então você tem, mesmo sendo beneficiário, você tem que tirar uma nota fiscal, porque lá você paga uma taxa, dependendo das condições que você está como avulso, essa taxa é variada e você vai ter que pagar também o ISS nesse sentido. E aí a outra que ele fala é o ISS, que também é permitido, né? O recolhimento de ISS retido na fonte por substituição tributária do beneficiário. Então, eu até busquei aqui um exemplo do que poderia ser a substituição tributária, e eu vou botar agora para vocês aqui, ó. Eu busquei até, eu fiz um print até na um significado dentro
da Prefeitura de Jundiaí, que eles dão uma explicação bem sucinta, mas eles falam de o que é uma substituição tributária. Então, ó, aqui o que eles falam. De acordo com o artigo 165, Lei Complementar Parará, são responsáveis por substituição ao contribuinte os tomadores ou intermediários de serviços provenientes do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Os responsáveis por substituição tributária estão obrigados ao recolhimento integral de imposto devido, inclusive as penalidades e acréscimos legais, além do cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas em regulamento. Ou seja, se você contrata alguém de fora, você tem uma substituição tributária que vai ter que pagar em cima disso, né? E aí ele fala de tomadores ou intermediários, que é justamente quem inicia o processo de serviço, né? Eu quero, sei lá, eu quero contratar alguém para fazer página na internet. E essa pessoa, eu quis contratar alguém, sei lá, do Canadá. Então você vai pagar para ela, mas você vai ter que fazer algum tipo de recolhimento nesse sentido, né? Para substituir as taxas que seriam adicionais, você tem que pagar também as taxas comuns que vai ter dentro da sua localidade, né? E aí, no caso, ele fala aqui do exterior. Então, tá tendo uma substituição, né? Você vai fazer o recolhimento do imposto devido, né? Dentro das especificações da sua prefeitura. E vai estar substituindo por digamos, uma tabela padrão que existe de pagamento. Aqui eu botei aqui a fonte da Concultura, mas tá errado, viu, gente? Tá aqui no canto superior, mas na verdade isso aqui é da Prefeitura de Jundiaí, ó. Tá até aqui em cima, tá logo. Então, perdão aí por esse impasse nesse sentido. Então, tem outro ponto também, deixa eu só voltar aqui, rapidamente. Aqui. Só voltar aqui, ó. E aí ele fala no tópico 2 também, ISS retido na fonte por substituição tributária, né? Que é o beneficiário. Então, são essas duas formas que são permitidas. E aí ele tem um parágrafo único também que ele fala: ficam excluídos dos benefícios de que trata este artigo o ISS retido na fonte por solidariedade e o ISSQN fixo ou por estimativa. Então, o que são essas duas coisas? Vamos começar pela exclusão de ISS retido na fonte por solidariedade, né? Vamos voltar lá para aquela janelinha. Deixa eu só... De novo aqui. Já subimos para vocês. Pronto, para a tela aqui para mim tá legal agora. O que é uma solidariedade tributária segundo a Prefeitura de Jundiaí, né? O contribuinte, o empreiteiro da obra, o proprietário do imóvel, o dono da obra, o incorporador, o condômino de uma unidade imobiliária, pessoa jurídica ou física, quanto aos serviços previstos no subitens que ele fala e da lei complementar, prestado sem a documentação fiscal correspondente ou sem a prova do pagamento do imposto. O proprietário do estabelecimento que estiverem instalados os equipamentos e o dono destes últimos quanto aos serviços descritos nos subitens, que eles classificam lá, as instituições financeiras estabelecidas neste município na qualidade de banco de domicílio pelo imposto devido pelas empresas que gerenciam o sistema de meios de pagamento com cartões de crédito, débito e congêneres descritos nos subitens. A solidariedade acima refere-se ao serviço prestado pelas empresas que gerenciam sistemas de meios de pagamento como cartões de crédito, débito e congêneres, que se utilizam de agência bancária local para veicular, operacionalizar e controlar os contratos de afiliação junto aos estabelecimentos cadastrados nesse município. Então, percebe? A solidariedade tributária é quando existem mais de um tomador dentro do mesmo serviço. Então, aqui ele fala, por exemplo, de cartões de crédito, né? Que geralmente você tem os serviços municipais, mas você tem, por exemplo, no mercadinho,
que tem a maquininha. Então ela vai ter que pagar por solidariedade o imposto devido. As agências bancárias que estão dentro do município também vão ter que pagar uma taxa. Então, tudo que tiver mais de uma pessoa tomadora dentro desse mesmo tipo de serviço, então elas vão entrar como comum acordo também como pagadores de devidos ISS. Né? Então, basicamente isso que está sendo colocado à prova. E aí vamos voltar para cá, deixa eu só tirar aqui a tela. Deixa eu só colocar para vocês agora, de novo. Então, esse é o de solidariedade. E aí a gente tem o ISS fixo ou por estimativa. O fixo ele é relacionado a todos os autônomos ou aqueles tomadores de serviços que pagam através de um tipo de regulamentação uma taxa mensal ou uma taxa anual, né, pelos seus impostos. Como no caso MEI. MEI você tem um valor anual, mas você paga mês a mesma taxa. Esse ano teve até um reajuste, mas você vai pagando mês a mês uma taxa fixa de ISS relativo ao seu regime tributário. Então, esse tipo de pagador de ISS ele não pode entrar dentro do benefício da CMF como isenção, porque ele tem uma taxa fixa de pagamento de ISS e também o de estimativas, né? São aqueles autônomos que você geralmente vai fazendo, um mês é um valor, outro mês é outro valor, então ele vai tendo uma estimativa que vai variando conforme o tipo de trabalho que ele vai fazendo. Então, essas duas formas de retenção na fonte de ISS não são permitidas para entrar como amigos da cultura, né? Ou seja, beneficiados de incentivo fiscal municipal. Tudo bem? Então vamos dar uma respirada.